Olá, esta é mais uma aula envolvendo as habilidades de matemática presente nesses dois vestibulinhos, o vestibulinho da ETEC e do Enem 2022. Nós vamos continuar o tema de função, tá? E nós vamos ver o que é a forma fatorada de uma função quadrática ou do segundo grau, tá? Antes de iniciar a aula, eu gostaria que você curtisse, compartilhasse, comentasse aí, para que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas interessadas nesses temas aí da matemática, tá bom? Então, vamos começando a dar uma revisada aí, né? Na parte fatorada, o que é uma forma fatorada de uma função ou de uma equação quadrática, tá? Então a forma geral que a gente já viu, né, que é essa daqui, ó, ax² mais bx igual a zero. Se ela possuir raízes, ou seja, ela vai encostar em dois pontos aqui no eixo de x, a gente consegue escrever a forma fatorada. Para isso, além de conhecer as raízes, que geralmente é dado num gráfico ou numa forma que tem a forma parabólica, a gente precisa de um ponto pertencente a esta parábola, né? E lembrando que o ponto nós vamos ler na forma de x primeiro, depois o y, né? Ou seja, a ordem alfabética, né? Que a gente consegue observar isso daí, tá bom? Tem o vértice da parábola que a gente viu a aula passada, né? Mas sabendo as raízes, né? Os dois pontos aqui que interceptam no eixo de x, né? E mais um ponto, a gente consegue escrever, sabendo a forma fatorada, a gente consegue escrever a função. Ou seja, o processo contrário, dá o gráfico, né, no exercício e tal, e a gente faz o contrário, a gente escreve a função, tá? Bom, antes disso a gente precisa conhecer o que é a forma fatorada, né? Então a gente sabe que a função do segundo grau, ela tem essa forma aqui que a gente já viu, né? Ax² mais bx mais c, certo? E também nós vamos usar um dos métodos para solucionar as raízes, né? Eu coloquei na descrição do vídeo uma aula específica sobre isso, mas a gente viu que a soma das raízes, né? O método soma e produto, a gente pode escrever pela fórmula menos b sobre a, e também o produto das duas raízes, x1 e x2, a gente pode escrever dessa maneira, c sobre a, tá? Vou deixar ela aqui porque a gente vai usar. O que nós vamos fazer primeiro aqui? Nós vamos colocar em evidência, em destaque, o coeficiente a aqui, tá? Então eu vou tirar ele da multiplicação aqui, e aí dentro nós vamos colocar uma expressão, conforme a gente multiplique, volta nessa daqui de cima, tá? Então a vezes x² vai dar o x², tá vendo? Que é a parte de cima, o primeiro termo aqui, né? A vezes bx não tem nenhuma letra aqui que a gente pode colocar, né? Então o que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia colocar um termo aqui abaixo, conforme a gente divide por a, né, só sobra esse camaradinho aqui, o bx. O que a gente vai fazer aqui, né? Eu vou colocar o bx normal aqui mesmo, né? E conforme eu multiplico vai ficar o a. Para que cancele esse a, basta a gente fazer a operação contrária, né? Qual é a operação contrária de multiplicar? Dividir, né? Então, ó, cancelando a com a, sobra o bx, certo? E a mesma coisa nós vamos fazer com o c, né? Se eu fazer c vezes a, vai dar ac, né? Como eu preciso cancelar, basta eu fazer a mesma coisa, né? Dividir por a, e aí eu volto na expressão de cima. Então, x² que multiplica a vai dar ax, né? A bx cancela a com a, fica só o bx, e a vezes c vai dar ac, cancelando aqui vai sobrar só o c. Então está escrito de outra maneira, a mesma expressão que está na parte de cima, certo? Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos substituir essas duas equações que nós temos aqui dos método chamado soma e produto na expressão aqui. Então vai ficar desta maneira, ó, vai ficar y, né? Vou colocar o y aqui, igual a, abre parênteses, x ao quadrado. Eu vou colocar um menos aqui na parte de fora, porque aqui é positivo, tá vendo? E na fórmula que a gente desenvolveu é menos b sobre a, tá? Então eu vou colocar o menos aqui fora e vou colocar aquela expressão, que é a soma das raízes. Então vai ficar
x1, né, que é uma raiz, mais x2, que seria a segunda raiz da equação, não é? E aí depois do bx a gente tem um outro x aqui, então vou colocar esse camaradinho aqui, certo? Mais o c sobre a é o produto, a multiplicação das raízes aqui, então vou colocar ele aqui no final e vou fechar o parênteses. A partir daqui a gente vai desenvolver algumas expressões para poder chegar na forma fatorada, tá? Bom, continuando aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó, de x que multiplica o x, a primeira raiz, e de o x que multiplica a segunda raiz, tá? Aplicando a propriedade distributiva. Então vai ficar o seguinte, ó, o resto eu vou copiar por enquanto. Então vai ficar a, abre parênteses, x ao quadrado. Atenção com o negativo que tem aqui fora, né? Então a gente precisa considerar. Então eu vou pôr o menos, tá? Vai ficar negativo, né? Menos x que multiplica x1, que é a primeira raiz. Menos de novo, né? Porque aqui vai ficar positivo, tá? Como tem esse menos fora, eu vou colocar o oposto, certo? Então vai ficar menos de novo x1 que multiplica o x2, que é a segunda raiz, né? O resto, por enquanto, eu vou só copiar. Então, vai ficar aqui, ó, x1 que multiplica o x2, certo? Bom, aí agora o que eu vou fazer? Aqui a gente vai dividir em dois termos esta equação, né? O primeiro termo vai ser esse daqui, tá? Que eu vou colocar em evidência também a letra que está em comum. E o segundo termo vai ser esse outro valor aí que a gente vai fazer da expressão. Então vamos copiar, vou fazer aqui do lado aqui, tá? Vou copiar aqui, então vai ficar o seguinte, vai ficar y igual a abre parênteses, né? Nesse primeiro termo aqui eu tenho o x ao quadrado e tenho o x que aparece nos dois, tá? Então eu vou colocá-lo em evidência também. Vou colocar o x primeiro aqui e dentro do parênteses, conforme multiplica, volta aqui nesse camaradinha que a gente tem aqui da expressão. Então x vezes quanto que dá x ao quadrado? X vezes x, né? X vezes x dá x ao quadrado. Tirei o x daqui, né? Então ficou só o menos e o x a primeira linha. Então vou colocar aqui, ó, x a primeira raiz, né? X', tá? Ou x1, dependendo da expressão. Então multiplicando aqui, volta nesse termo da expressão na parte de cima, certo? E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Nós vamos observar o que tem em comum. O que tem em comum aqui é o x2, tá vendo? Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar aqui o menos, eu vou colocar o menos x2 aqui em evidência, tá? Que aí fica mais fácil da gente poder fazer. Então eu vou colocar o menos, o x2, e nós vamos ver o que a gente coloca aqui no meio para que apareça a mesma expressão que está aí na parte de cima, certo? Tirando o x2 do primeiro termo e o menos também, né? Então aqui vai ficar o x só, né? Então aqui vai ficar o x a primeira aqui, né? Só o x sozinho, certo? Então aí, ó, multiplicando eles vai dar o menos x que multiplica o x duas linhas, tá? E aqui para que dê o resultado positivo, vou tirar o x, as duas linhas aqui, vai ficar só o x a primeira, né, que é a primeira solução. Para que isso dê um número positivo, igual está aí, obviamente os dois tem que ser um número negativo, não é isso? Então eu vou colocar aqui o menos o que sobrou. Tirei o x2, então ficou só o x a primeira linha, certo? Bom, colocar aqui mais um parênteses. Aí olhando novamente, nós vamos perceber que tem um termo em comum nesta expressão aí. Qual é esse termo? É o termo que está entre o parênteses aqui, né? Que está destacado entre parênteses. Ó, o x menos o x1 e o x menos o x1 aparece duas vezes. Então vou colocar de novo em evidência e aí eu chego numa forma geral, né? Vamos dizer assim, uma forma fatorada, né? Então colocando aqui, ó, o x menos o x1, que aparece nos dois, tá? Tirando do primeiro termo sobra só o x, e tirando do segundo termo, essa segunda parte, sobra o menos x2. Então, a forma fatorada seria esta daqui, né? Ó, tirei o x do primeiro, então vai ficar x menos o x2, certo?
Então essa é o que a gente conhece como forma fatorada de uma função quadrática ou de uma expressão do segundo grau. Então, dado o gráfico e mais um ponto, você usa esta fórmula aí, essa fórmula fatorada, né, reduzida, e você consegue escrever a função do segundo grau ou equação, dependendo do exercício, tá? Bom, dito isso, né, agora vamos fazer um exercício do Enem e o outro da ETEC, mas não tem muito a ver com essa forma fatorada que a gente viu aí no caso do texto, mas tem a ver com funções quadráticas, tá? Mas é um tema mais específico do Enem. Então, Enem 2017. A Igreja de São Francisco de Assis, obra arquitetônica modernista de Oscar Niemeyer, localizada na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, possui duas abóbadas parabólicas. Olha aqui, ó, né? Já tem a palavra parabólica representada no texto, né? A seta da figura 1 ilustra uma das abóbadas na entrada principal da capela. E aí, continuando, a figura 2 fornece uma vista frontal desta abóbada com medidas hipotéticas para simplificar o cálculo. Então tem aqui, ó, o desenho, né, arquitetônico completo, tá? A gente percebe que tem essa entrada aqui que ele chamou de abóbadas, mas para a gente que está estudando matemática, isso daí é uma parábola, né? Um gráfico de uma parábola cujo o gráfico tem a concavidade voltada para baixo. Aí tem a seta aqui indicando a entrada principal que ele citou no texto. E aqui tem mais próximo do que a gente está vendo nas aulas de matemática, né? A representação da parábola e mais algumas medidas aqui. Ele diz que são medidas hipotéticas, ou seja, próximo do valor que tem lá, né? E para simplificar os cálculos. Bom, continuando aqui, o que ele quer saber? Qual é a medida da altura H, né, em metros, indicada na figura 2? É para que todas elas aqui estão na forma de fração, não é? Então, nós vamos fazer os cálculos aqui usando aquela fórmula que eu passei para vocês, tá? Bom, aí tem aqui, ó, tá? Nós vamos fazer o seguinte, o valor máximo aqui seria a altura, que é esse ponto aqui, tá? E aí nós vamos desenhar os dois eixos aqui do gráfico, né? Esse daqui seria o eixo de X, tá? O eixo de X aqui, e esse daqui o eixo de Y, e nós temos que descobrir qual é a altura. Lembrando das aulas que a gente teve, esse ponto aqui é o valor do C. A gente precisa descobrir qual é o valor do C, que é o ponto que está interceptando na parábola, tá? E aí nós temos um ponto marcado aqui na parábola, igual eu fiz na introdução da aula lá, né? Esse ponto aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de P, tá? Ele é qual coordenada? Para o eixo de X, ele é 4 metros, que é a distância que está aqui, certo? Para o eixo de Y, que seria mais ou menos como se fosse uma entrada aí, né? A porta de entrada seria 3, né? 4 e 3. E aí nós temos as raízes, né? Se aqui a origem do gráfico aqui, o 0, tem 5 para cá, então aqui seria 5 positivo, e aqui seria menos 5, né? O segundo ponto aqui, o menos 5, tá? Então, a partir daí a gente já tem as informações necessárias para escrever a função, e no exercício nós temos que responder qual é o valor do C na forma da parábola, tá? Bom, então vou colocar aqui a forma geral. Então, y igual a abre parênteses, né? X menos x1, certo? Que multiplica x menos o x2. Essas são as informações que nós temos aí. Bom, vou substituir o ponto e a raiz para descobrir qual é esse coeficiente A. Mas lembrando do que nós estudamos, esse A ele tem que ser um número negativo, porque a concavidade, a parábola está voltada para baixo, tá? Então eu vou calcular esse valor do A, substituindo os valores aqui que a gente tem, né? A gente tem 4 e 3, o valor do Y aqui então é
3. Ó, vou substituir o 3 aqui. Esse A a gente vai calcular. O valor do x seria o 4, né? Que é a coordenada do ponto A. Por isso que a gente precisa de um ponto para a gente poder descobrir. E aí nós vamos colocar a primeira raiz, é menos 5, contrário de menos 5, mais 5, certo? Mais 5. E nós temos o outro x aqui, né? Então aqui é 4, obviamente lá eu também vou colocar 4, não é isso? Então aqui vai ficar 4 menos a segunda raiz, também é o oposto da raiz, tá vendo? É 5 positivo, aqui eu vou colocar 5 negativo, certo? Bom, resolvendo aqui, o que nós vamos ter? Que aí nós vamos ter que descobrir o valor do A para poder escrever essa função aí, tá? Aqui 4 mais 5 dá 9, então aqui vai ficar vezes 9, e 4 menos 1 vai dar, 4 menos 5 vai dar menos 1, então vou colocar o menos 1 aqui, né? Multiplicando tudo isso daqui, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter menos 9A, certo? Arrumar esse A aqui que ficou meio defeituoso. Aí o que acontece? Esse 9 está multiplicando, o contrário de multiplicar é dividir. Então nós vamos escrever dessa seguinte maneira, ó, vai ficar o menos 9 embaixo, né, igual a. Simplificando aqui por 3, eu vou encontrar 3 dividido por 3 é igual a 1, né? E 9 dividido por 3 é igual a 3. Tem o menos lá na frente, né? Então nós vamos colocar o menos. Então isso significa dizer que o A é igual a menos 1/3. Então a gente precisa desse A aí para poder calcular, tudo bem? Bom, tá o passo a passo agora. Aí nós vamos ter que escrever a função. Como que nós vamos escrever a função? Usando a mesma relação, só que eu vou deixar aqui para vocês completarem, né? Então vai ser o seguinte, ó, vai ficar y, certo? Igual a menos 1/3, que é o valor do A. E aqui dentro do parênteses nós vamos colocar as informações que a gente tem envolvendo as raízes somente, tá? Então vai ficar o x, e aí a gente tem a primeira raiz que é mais 5, certo? E o x menos a segunda raiz, o contrário da segunda raiz, que é o menos 5 aqui. O que você vai fazer? Você vai aplicar a propriedade distributiva, desenvolver essa parte, né? Então vai ficar x que multiplica x, x que multiplica menos 5, 5 que multiplica x e 5 que multiplica o menos 5. E depois no final você vai multiplicar tudo por 1/3, ou simplesmente dividir tudo por 3. E o objetivo aqui é descobrir qual é o termo do A, do C. É o termo do C que você precisa descobrir, que corresponde a esta altura aqui, que ele quer a altura desta abóbada aí que ele chamou, né? Então a gente precisa descobrir qual é este valor, tá? Então, a parte final aí vocês tentam desenvolver, tudo bem? Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. E aí eu coloquei o exercício da ETEC, não tem muito a ver com essa parte da forma fatorada que eu expliquei para vocês, mas ela tem a ver com as funções do segundo grau, tá? Então, o texto diz o seguinte: em um famoso jogo eletrônico, ao arremessar pássaros, a trajetória do lançamento corresponde com a parte de uma parábola, como na figura. A imagem não está muito boa assim para ver, né? Mas tem aqui uma representação da parábola, que é um print aí da tela do jogo. E aí vamos continuar o texto aqui, tá? Considere que o jogador fez um lançamento de um pássaro virtual cuja trajetória pode ser descrita por essa função aqui, ó, hx, x ao quadrado, negativo, né? Então por isso que a parábola fica para baixo, mais 4x, variando de x, né, entre 0 e 4. Então o menor valor é 0, o maior é 4. O gráfico mostra uma trajetória e o ponto de lançamento do pássaro coincide na origem, né? A origem, o que é a origem? É o ponto 0 e 0, né? Para x e y, 0 e 0, tá? No plano cartesiano. Bom, aí está aqui o gráfico, né, representando mais ou menos o lançamento do pássaro, onde o x está variando de 0 a 4 e começa aqui na origem de x e y igual a 0.
Continuando aqui a leitura, ele quer saber o seguinte: analisando o gráfico, é correto afirmar que o pássaro começa aí está lá, a cair a partir do ponto 2 e 4, a cair a partir do ponto 4 e 2, a subir a partir do ponto 2 e 4, subir a partir do ponto 4 e 2 e subir a partir do ponto 3 e 3. Lembrando que você vai ter que analisar a coordenada do ponto, que eu vou chamar de P, sempre utilizando x e y, né? Porque x vem primeiro do que y numa ordem alfabética, então os valores que está falando é sobre isso. Então você vai voltar a analisar o gráfico e ver qual dessas afirmativas é a correta. Lembrando que são 4 falsas e uma só verdadeira, tá bom? É isso para a aula de hoje. Coloca aí nos comentários qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai tentando ajudar. Um abraço a todos, até!